E tem coisas que você traz, uma bagagem que você traz e muitas vezes não é sua. Vem da forma que você foi educado, na sua casa, na escola, toda a insegurança que vai sendo criada desde a mais tenra infância, desde lá do início da sua vida. Então tudo isso você vai vendo o que é seu, o que não é seu, quem é você. Oi, eu sou Luciana Santos e eu tô aqui para fazer um vídeo um pouco diferente hoje sobre um procedimento terapêutico que existe em Genetic Scientology. Está relacionado aqui a esse tema do manual para pré-clears. Já começa com a palavra, né? O que é manual? Quando a gente fala de manual, a gente está falando de um livro de instruções. Algo que você tem que seguir, tem que fazer para ter um resultado específico. Pré-clear é a pessoa que está a caminho de clear. Então eu vou ter que explicar um pouquinho para você o que é a mente, o que é a mente reativa, o que é um clear e o que é um pré-clear. Então assim, a genética existe, genética e Scientology, ela existe para erradicar a mente reativa. Se você acompanha as nossas lives, você já deve ter visto que é essa tal de mente reativa. A mente é uma coleção, um conjunto de quadros de imagem. Tem os bons e tem os ruins. Quando tem os ruins, onde contém dor física, dor emocional, ameaça de perda, esses tipos de quadro vão para a mente reativa. Por que quadro? Se você parar para pensar no dia da morte de alguém ou de um animal de estimação, você pode se recordar da cor na hora que morreu, da cor das coisas, da sua sensação, onde você estava, entre outras coisas, o que você ouvia, o cheiro. Então o quadro contém todas as informações. O ruim é que depois isso influencia na sua vida, quer queira, quer não, quer você saiba, quer você não saiba. Então a genética existe para quê? Para tirar toda a carga dessa mente reativa. Quando você não tem mais a carga da mente reativa, você já não tem mais a mente reativa e você se torna muito bem com a sua individualidade, você se torna uma pessoa estável, feliz, próspera, se sentindo totalmente capaz de resolver problemas e realmente um outro estado de ser, você é o clear. Mas enquanto isso não acontece, você está a caminho de clear, que é o que chamamos de pré-clear. Clear, que não tem mais a mente ativa, pré-clear, que está a caminho de clear. Então, quando uma pessoa vem aqui na Genética e Scientology, ela vem para buscar esse estado de clear. E existem vários procedimentos, e o manual para pré-clear é muito importante nessa etapa, nesse seu caminho, para que você chegue aí a essa libertação da mente reativa. Uma coisa que eu quero que você saiba é que tem uma pessoa aqui comigo, que é o Sandro. Pode ser que ele faça perguntas no decorrer desse vídeo, que pode ser as perguntas que você tenha sobre esse manual. Eu quero fazer esse vídeo, né? Porque eu realmente tive um resultado muito estável com ele. Então, no decorrer da vida, muitas pessoas passam por medos que não controla, insegurança, às vezes tem não só medo, mas qualquer emoção que não consegue controlar. A autoestima tá lá embaixo enterrada, várias dúvidas, incertezas, entre outras coisas que fazem com que você não prospere, não desfrute da vida com mais alegria e acabe cometendo erros por não saber, se associando a pessoas por não conhecer, casando com a pessoa errada, entrando na empresa errada, fazendo o que não gosta e se sentindo frustrado, frustrada, inclusive doente. Então isso acontece muito e a pessoa leva pro lado de que é assim mesmo, é normal, entende? Então nas lives a gente fala muito disso, da mente ativa, da mente ativa, da mente ativa. Então o manual do pré-clear é uma forma de você acabar com uma parte dela. Inclusive se você tiver alguma pergunta que você queira fazer, que poderia ser aí, Sandro, uma pergunta do pessoal. Quer fazer ou posso continuar falando? Posso fazer. Quer fazer? Sim. Então pergunta!
Você está falando sobre os problemas do dia a dia, né? Esses problemas que atrapalham as pessoas, né? Esse pode ser mais específica? Qual seria um problema que atrapalha a pessoa, que pode fazer com que ela vá mal na vida? Ó, ela pode ter problemas emocionais que afetem o lar. Imagina um pai ou uma mãe estressado. Por exemplo, eu já passei pela fase da mãe sobrecarregada, de ter que cuidar de filho, marido, casa, trabalho e começar a achar que ninguém me entende. E às vezes tá fora de casa, tá bem, chega em casa e se sente pesada, cansada. Muitas mães acabam entrando em depressão, não foi o meu caso porque eu tinha um pouco mais de informação. Outras acabam caindo aí em medicamentos e acaba causando um inferno. Tem mãe que não vê a hora do filho ir embora, vai pra escola, sai perto de mim porque não aguenta. E não é porque ela não ame o filho, mas ela não tá aguentando. E tem emoções que ela não controla nela mesma. E às vezes o ideal é fazer audição de forma intensiva, não uma vez por semana. Só que às vezes ela podia fazer coisas para auxiliar ela, por isso o manual do Perclear, onde ela pode fazer uma audição mais intensiva em casa e aqui, para que ela saiba lidar com essas coisas. E de fato, se ela vai fazendo os exercícios como tem que ser, tanto aqui como em casa, ela vai experimentando esse alívio, ficando mais estável, não pegando pilha dos outros, porque às vezes a pessoa pega pilha do outro. Às vezes a pessoa estava bem, aí chegou alguém e ela acha, nossa, como aquela pessoa tem energia negativa, tô pesada. Ou seja no trabalho, seja em casa. Então ela acaba passando por um fenômeno que no manual do Perclear chama tingir. Ela foi tingida pela emoção de alguém. Às vezes ela nem estava olhando para algo negativo e de repente a amiga começa a falar de tanta coisa negativa. Meu, você não tá com medo disso, não vai acontecer isso. E ela começa a ter medo mesmo, começa a sentir um mal-estar. E às vezes ela nem percebe de onde foi que veio esse tingimento aí que fez com que ela tivesse essas emoções que ela não consegue controlar, ou que ela ativou algo aí que ela nem sabe de onde vem, que ela não controla, seja emoção, seja alguma atitude que ela não controla, uma atitude que é descontrolável, vai. Tem alguma pergunta mais? Sim, Pode perguntar, porque a sua pergunta pode ser pergunta de quem tá vendo o vídeo. certo. No caso, você estava falando, né, de uma mãe que ela pode estar estressada, que ela pode tratar mal o marido. O que acontece dentro dessa mãe que faz com que ela haja desta forma, né? Eu sei que você faz vários atendimentos, e as pessoas relatam isso para você, né? E o que você pode dizer sobre isso? O que acontece dentro delas? Boa pergunta. Olha, na verdade a pessoa já tem um conteúdo, como eu falei no início do vídeo, que é o conteúdo reativo. Quem tá em volta só faz assim, ó. E aí já começa aquela automaticidade, ou seja, aquela coisa que a pessoa perde o controle. Por quê? A mente reativa faz a pessoa ter ações que ela não controla. Ela dá um grito que ela não queria. Ela bate quando não queria. Ou o pai não tem paciência com a família. Ou não aguenta ficar naquele ambiente. E eu não falo só no caso da família, eu falo no ambiente laboral também, que acontece muito. Porque às vezes até você fica mais do que em casa. E tem aquele estresse. Tudo isso é ativado. Sua mente ativa já tem o conteúdo pronto das suas dores antigas. Então, conforme vai passando o tempo, pequenos fracassos, tenta cumprir uma meta e não consegue, tenta pagar uma conta e tá difícil, tenta fazer um dinheiro e não consegue alcançar, luta demais para viver. Tudo isso vai deixando a pessoa mais exausta, mais cansada, e quem vai fortalecendo a tal de mente reativa. Isso já está dentro da pessoa. Coisas no ambiente, pequenos fracassos vai fortalecendo e vai trazendo isso à tona. Tanto que se você observar, enquanto na maioria das vezes, na maioria dos casos, enquanto a pessoa está na primeira fase ali da infância, que não tem tanta responsabilidade, ela é um pouco mais livre, um pouco mais feliz, tudo é festa, né? Aí vai tendo um fracasso daqui, um fracasso dali, vai crescendo, uma responsabilidade daqui, uma responsabilidade dali, e vai piorando, e a mente ativa vai tomando forma, tomando força. O manual do Perclear ajuda a pessoa a ir contra essa maré.
Porque se todo dia você tá vivendo, todo dia um fracasso é ativado por causa da sua mente ativa, a sua mente ativa vai tomando força, você vai ficando mais sem vida, sem propósito, sem ânimo, sua autoestima, autodeterminismo vai caindo. E o que você tá fazendo pra se melhorar? O que você tá fazendo pra chegar no seu estado ideal de ser? Então, basicamente é isso. A pessoa já tem o conteúdo, o dia a dia só faz plic, vai apertando, plic, plic, e aí a pessoa vai perdendo o controle. Ok, entendi. E então a depressão, a ansiedade, a tristeza, né? Tudo isso é dessa situação, disso que vai acontecendo dentro da pessoa e essa reação que ela não controla, é isso? Exatamente. Qualquer emoção negativa ou má emoção, emoção inadequada, é óbvio, você perdeu alguém, você vai ter o seu direito de sentir a perda. 40 anos sentindo a perda é outra história. Então seria uma emoção negativa ou uma emoção inadequada, aquela que realmente a situação não condiz ou está sendo muito prolongada. Como no exemplo da ansiedade, da depressão, do pensamento negativo e qualquer outra reação emocional ruim, tudo isso vem da mente reativa. Existe aqui uma forma de uma carta de atitudes. Então aqui tem vários tipos de atitudes, das mais altas, aqui o nível de sobrevivência, o quão perto a pessoa está da morte, o quanto ela está certa, o quanto ela não está certa, o quanto ela toma responsabilidade, o quanto ela não está tomando responsabilidade, o quanto ela é capaz de ter as coisas, o quanto ela tem dificuldade de ter as coisas, o que ela pensa das pessoas, o que ela sente em relação a ela, se ela acha que ela é um ninguém, que a vida está empurrando, tem gente que se sente um nada. Todo esse tipo de atitude mostra nessa carta de atitudes aqui no manual do Pré-Clear. E existe um procedimento no material que você faz uma terapia direcionada para cada partezinha dessa. E o que é interessante, você vai ver que tem coisas que você traz, uma bagagem que você traz e muitas vezes não é sua. Vem da forma que você foi educado, na sua casa, na escola, toda insegurança que vai sendo criada desde a mais tenra infância, desde lá do início da sua vida. Então tudo isso você vai vendo o que é seu, o que não é seu, quem é você, quem não é você. E isso ajuda você restaurar uma individualidade. Você separa você da mente reativa. Às vezes a pessoa acha que eu sou pavio curto, eu falo tudo na cara, eu sou assim mesmo. A pessoa está afastando um monte de gente. Na verdade, não é que ela é super sincera, ela é super chata, ela é super problemática. E ela acha que isso é normal. E ela se sente sozinha, mas não admite, já perdeu um monte de gente. Pra dar um exemplo, tá? E tudo isso vem da mente reativa. Então, quando você entende essa carta de atitudes que eu mostrei aqui, quando você utiliza, você pode perceber o seu comportamento e qual foi o nível da sua educação. O que você trouxe até hoje para você? Qual é o padrão que você está mantendo? Então, quando isso fica muito claro, quando você chega nessa parte, faz essa terapia muito bem direcionada, você começa a ver, nossa, eu sou assim, eu não era assim, a partir daquele momento que eu fiquei assim. E muitas coisas você nem lembrava. Então, realmente, é impossível você fazer o manual do Pré-Clear e não restaurar a sua individualidade. Não separar você de outras coisas, no sentido bom. Tipo, aquela fase da minha vida, fulano tinha essa emoção era do fulano, não era minha. Porque às vezes a emoção de alguém colou em você e você não percebeu. Entende? Você passou a ter aquele comportamento, aquele pensamento, até as doenças, que falam doenças genéticas. Não falo que não existe, mas tem muitas que tem mais a ver com um comportamento semelhante aí, do seu pai, é responsável de quem criou você. E tudo isso tem como você separar o que é você, o que é a sua mente ativa, o que é a outra pessoa. E é dessa forma que a sua certeza, o seu autodeterminismo, ele realmente é restaurado e recuperado. Algo mais? Sim. Então o comportamento da pessoa é ditado por esse passado dela. Exatamente. Certo? E esse comportamento pode ser muito ruim, né? Causando vários problemas para a pessoa e para quem está perto dela, para os filhos, né? Exato. Exatamente. Então, esse manual do Pré-Clear, ele ajuda a pessoa a melhorar o comportamento dela, é isso? Sim, ele ajuda a melhorar o comportamento.
ele ajuda a pessoa a elevar as emoções, como mostra aqui, sai de um nível mais baixo e sobe. As atitudes mudam, o ponto de vista muda. Se tem uma coisa que faz com que você mantenha a sua vida como ela está, como ela é o que você pensa. E não adianta falar, pensa positivo, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de pensar positivo e não sabe por quê. Só que, a partir do momento que ela muda a forma de pensar, através da terapia, um procedimento muito específico, ela vai se dar conta de, por isso que eu tô assim, por isso que isso acontece. A própria pessoa muda o ponto de vista. A própria pessoa percebe, nossa, isso realmente não serve pra mim hoje em dia. E eu carrego desde aquela época. Então, quando o seu pensamento muda, a sua emoção também vai mudar. Às vezes a pessoa tinha angústia e não tem mais. A pessoa tinha medo e não tem mais. A pessoa era insegura e não é mais. A pessoa tem mais certeza. Então, como que age uma pessoa assim? Então, as atitudes são outras. Se as atitudes são outras, os resultados são outros. Então, isso é muito óbvio. O que acontece? A emoção de mover. A emoção vai causar um movimento. Então, se uma pessoa está mais baixa emocionalmente, se ela está mais em tristeza, lembrando das perdas do passado, com saudade, com aquela nostalgia de sei lá o que, ela vai sentir isso. Se ela sente, o movimento dela vai ser entende? Vai ser um movimento mais parado, vai ser um movimento de pouco sucesso ou nenhum. Então, se a pessoa muda, ela de repente vai subindo, vai se dando conta de momentos específicos que ela veio fortalecendo a mente ativa, que coisas vieram acontecendo, que ela entrou de acordo, que ela aceitou perder o autodeterminismo e foi perdendo força, ela vai em um momento específico, desta forma, ela muda o ponto de vista falando, nossa, é por isso que eu fazia isso. Ela se dá conta, a emoção muda e a atitude muda. Se a atitude muda, o resultado muda. Então é muito óbvio, é muito objetivo e prático. E o que eu vejo, tem muitas pessoas que às vezes começam o Genetic Scientology e já quer ir para um nível avançado. Eu quero ser clear. E aí quer usar o aparelho e faz isso. Eu não vou nem mencionar outras técnicas da Genetic Scientology mesmo para não complicar a linguagem da live. Mas eu posso te dizer com categoria, dizer assim com experiência e conhecimento de causa. Todas as pessoas que querem ser clear, que querem um resultado estável em Genetic Scientology, além de estudar o material, ela deveria fazer o autoanálise, que é um assunto para outro vídeo, mas basicamente ele faz você recuperar a sua capacidade de se lembrar, de se recordar, a mente fica muito mais rápida, o ânimo volta, e na sequência fazer esse manual para pré-clears. E isso vai te dar uma estabilidade gigantesca, porque separa você de todo o lixo que tem aí à sua volta, seja emoções dos outros, sejam dores do passado. Você não é a sua mente reativa, você é muito mais do que isso. Você é uma pessoa capaz, inteligente, independente, responsável. Você é o melhor que você pode ser. Talvez agora você não esteja nesse nível por causa da danada da mente reativa, mas tem uma solução muito mais barata, onde você faz a audição aqui, faz em casa também, é acompanhada por um profissional. É uma forma bem econômica que a gente viu da pessoa chegar no estado altamente equilibrado, estável, com a certeza da capacidade de mudar as coisas de qualquer área da vida. Quer dizer, alguma outra pergunta? Sim. E qual que é o pré-requisito para... E qual que é o pré-requisito para a pessoa fazer o manual da Pré-Clear? Ah, que pergunta boa. Olha, o pré-requisito é o autoanálise, eu recomendo. Não é obrigatório, mas eu recomendo se quiser um resultado estável. Como eu falei, é assunto para outro vídeo, eu vou fazer um vídeo de autoanálise especificamente. E o manual do Pré-Clear. A pessoa precisa conhecer, vir aqui, fazer o teste, fazer uma entrevista com um profissional, ver se tem alguma barreira que impediria ela ter os resultados que são prometidos. Então, toda uma análise é feita, que você até sabe quais as perguntas fazer, né? Mas a primeira coisa é fazer a entrevista e conhecer. Quanto ao resultado, é garantido. Não tem como não ser. Muito óbvio. É ótimo, eu fiz e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Queria que o mundo pudesse conhecer isso. Basicamente, vem aqui e conhece. Faz a sua análise da Oxford, mesmo que você já fez, só para ver como que tá o grau da sua mente ativa. Para ver como que você tá. Então, os profissionais vão avaliar
e ver direitinho. Algumas pessoas que já fizeram autoanálise vêm direto pro manual do pré-clear, mas eu indico a dupla aí, porque o autoanálise faz você pensar mais rápido, faz você treinar sua mente, buscar informações do passado com mais rapidez, vai te trazer mais ânimo, a capacidade de persistência, de resistência também aumenta. Então você realmente vai chegar até o fim e vai chegar naquele resultado que você quer. E o que a gente quer é o estado ideal de ser para você e para todas as pessoas. Certo? Bom, gente, então estamos chegando ao fim desse vídeo aqui no Telegram. Pode comentar, curtir, compartilhar com seus amigos. Eu estou aqui no Tatuapé, em São Paulo, na Serra de Botucatu 1208. Meu nome é Luciana Santos. Pode agendar uma análise sem custo, mais para você conhecer. Aí o manual do pré-clear, que esse daqui é um livro aqui da gente, né? Mas é esse material, tem escala de atitude, vem o disquinho que te ajuda a perceber com mais exatidão as coisas. Ele é um pouco diferente do outro livro, Autoanálise, tá? E agenda um horário. O nosso site é www.dianeticadobrasil.com.br/bio para encontrar a gente nas redes sociais, como YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, e é isso. O WhatsApp é o 11 20 94 42 14. É um prazer compartilhar essas informações com vocês. O que a gente quer é consciência e liberdade para o maior número de pessoas. Então ajuda a gente nessa causa, ok? Até logo, lembra, pelo menos